oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhores vereadores, senhores presentes, doutor Manuel, ouvintes da Confidência FM, internautas, boa noite. Daremos início nesse instante à 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Confidência do ano de 2022. Para tanto, solicita a secretária a leitura do livro de presença. Presença dos senhores vereadores à 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Confidência, Estado de Minas Gerais, realizada em 17 de novembro de 2022, às 19h21. Ailton do Couto, Benoni Teixeira, Celso Pereira da Silva, Jodecir Canalha, Luiz Fernando Leite, Simone Conceição Maciel, Vanderlei Tavares de Mira, Wilson José de Andrade. Ausência justificada de José Cássio Bueno da Silva. Declaro aberta a reunião sobre a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. Passarei em apreciação as atas da 17ª reunião ordinária, realizada em 24 de outubro de 2022, e a 16ª reunião extraordinária, realizada em 3 de novembro de 2022. Todos os vereadores receberam cópias das mesmas. Algum vereador deseja impugnar ou retificar as atas em apreciação? Não havendo nenhum apontamento, as atas foram aprovadas. Solicita a secretária, em respeito do artigo 186 do Regimento Interno, a leitura do expediente. Expedientes apresentados pela Prefeita Municipal. Distribuição do projeto de lei 1428/2022, que altera a LDO, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023. Expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Indicação número 072/2022. Senhores vereadores, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que, junto ao departamento responsável, estude a possibilidade de construir uma academia ao ar livre no bairro Cambuí. Justificativa. A presente indicação se faz justa e necessária, uma vez que é uma reivindicação da população. Uma academia ao ar livre irá melhorar a qualidade de vida e a saúde, proporcionará também momentos de lazer a seus frequentadores, beneficiando assim a população daquele local. Simone Conceição Maciel. Indicação número 073/2022. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que, junto ao Departamento de Saúde e Assistência Social, estude a possibilidade de adquirir ou alugar uma casa de apoio do município em Pouso Alegre para os pacientes e acompanhantes de inconfidentes que estão em tratamento médico. Justificativa. A presente indicação se faz justa e necessária para acolher os pacientes do município que fazem tratamentos oncológicos, cirurgias e exames frequentes, que precisa, eventualmente, de um local para dormir e ficar no município de Pouso Alegre. Ainda ressalta-se a importância da continuidade do transporte diário ofertado pelo Departamento Municipal de Saúde para os pacientes que não necessitam de estadia em Pouso Alegre. Ailton do Couto, vereador preponente, Benoni Teixeira, Simone Conceição Maciel, Luiz Fernando Leite, Celso Pereira da Silva, Jodecir Canale, José Cássio Bueno da Silva, Vanderlei Tavares de Mira e Wilson José de Andrade. Em atenção ao artigo 187 do Regimento Interno, fica concedida a palavra aos nobres vereadores, respeitando o seu limite de 30 minutos, conforme prevê o artigo 165 e artigo 171, parágrafo 7º. Lembrando que hoje são duas falas.
Wilson José de Andrade. Vanderlei Tavares de Mira. Na segunda. Luiz Fernando Leite. Segunda. Jodecir Facanali. Obrigado. Celso Pereira da Silva. Segunda. Benoni Teixeira. Segunda. Ailton do Couto. Segunda. Em respeito ao artigo 190 do Regimento Interno, daremos início à ordem do dia. Senhores vereadores, conforme o artigo 201 do Regimento Interno, estão abertas discussões a respeito do projeto de lei número 1426/2022, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições às entidades que especifica. O projeto de lei passou pela apreciação do assessor jurídico desta Casa e das comissões competentes, obtendo parecer favorável. Wilson José de Andrade. De acordo com o projeto. Vanderlei Tavares de Mira. A favor. Luiz Fernando Leite. A favor. Jodecir Facanali. A favor. Celso Pereira da Silva. A favor. Benoni Teixeira. A favor. Ailton do Couto. A favor. O projeto de lei número 1426/2022 recebeu 7 votos favoráveis. O projeto de lei foi aprovado. Encerrada a ordem do dia a respeito do artigo 192 do Regimento Interno, concedo a palavra aos nobres vereadores para explicação pessoal. Wilson José de Andrade. Senhora presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, internauta, Rádio Inconfidentes, boa noite. Pensando agora nesses dias aí que foi distribuído o título de cidadão honorário aqui para Inconfidentes, foi uma festa muito bonita, aí tornar a parabenizar a todos, que promoveu o evento, o pessoal dessa casa aqui, aí a todos os vereadores e a todos que participaram da festa, foi uma festa muito bonita. Também falando hoje também, que agradecer também a presença do Dr. Manuel, que veio aqui, que vai dar uma explicação aí para a gente aí, principalmente para os homens, quebrar um pouco o tabu aí do nosso Novembro Azul, que às vezes é melhor ser prevenido que remediar, E muitas vezes a prevenção é o melhor remédio para que as coisas não vai se agravando. Depois, quando a pessoa chega a perder a vergonha para ir lá, às vezes, muitas vezes, já é tarde demais, ou as coisas podem complicar. Então, aí, obrigado aí pela presença, doutor. A gente sabe aí que o trabalho que o senhor faz aqui na nossa cidade é muito bonito. A gente vê muitas pessoas que te elogiam o seu trabalho, o seu carinho, que muitas vezes eu pude estar presenciando, o modo que você atende lá. Parabéns mesmo. E obrigado pela a força e o apoio e a contribuição que você faz aqui na nossa cidade. Eu queria também falar questões do setor de obras, que a gente está vendo aí que começou a chuva e a nossa cidade, infelizmente, está ficando muito suja. Aí que desse uma atenção maior, questões das ruas. Estava vendo agora esses dias para trás, até saindo ali perto da prefeitura, ali, logo no pátio ali, eu até acabei a gente fica até um pouquinho constrangido, porque a pessoa falou assim: ô vereador, você não está vendo aqui na porta da prefeitura, aqui, vocês não estão vendo? E infelizmente o mato está alto, então aí a gente sabe das dificuldades, mas a gente agora tem que procurar manter a nossa cidade limpa, não só aqui no centro, mas em volta, nos bairros também, porque a cidade nossa é muito bonita e merece aí todo o carinho. Eu não poderia deixar de falar, infelizmente, a nossa rodoviária. A gente aí está vendo que os comentários aí, questões das obras que vai ser encaminhado ou que está fazendo. Mas eu passei agora esses dias para trás lá, a rodoviária cheia de carro, e agora eles estão colocando carro lá dentro, quase atropelando o banco e os vidros também, lá da rodoviária.
Infelizmente. E aí eu passei por baixo, você chega aqui, o pessoal está tomando chuva ali. Então, pedir à prefeita que resolva essa parte do que está acontecendo lá, para que lá não pode ficar. É um dinheiro do povo que gastou lá, então ele não pode ficar daquele jeito. Tem que tomar uma decisão do que vai ser. Se não puder ser nada que dê destino, só que eu acho que já passou da hora já da gente tomar, porque a gente também, e não tem como a gente não cobrar aqui. Os outros pedidos que eu fiz também, a questão dos outros bueiros aí, né, para que a gente acabasse um pouco aqueles bueiros que fica parando mato, sujeira, mau cheiro, mas infelizmente parece que não está indo. Por hoje é só. Obrigado e boa noite. Vanderlei Tavares de Mira. Boa noite, público presente, Rádio Inconfidentes, internautas, boa noite. Gostaria de iniciar minha fala sobre a questão da rodoviária. A prefeita esteve em viagem ontem e hoje em BH, já para resolver essa questão. Eu acho que dentro de alguns dias já vai sair o posicionamento do que será feito ou realizado da questão da rodoviária. Então ela foi para tratar disso e mais de algumas coisas lá em BH. Chegou de viagem hoje. A questão queria também falar, a gente começou uma obra lá no campo municipal, construindo um parque que era já uma reivindicação de alguns moradores, para ter crianças brincando, para ter uma área de lazer. Então a gente já colocou esse parque lá, vai pôr academia ao ar livre, vamos fazer uma praça lá, colocar alguns bancos e começamos a calçar a rua ali que dá acesso por dentro do campo. Então essa obra já teve início, hoje estava a todo vapor lá essas obras, para ter mais melhorias para as famílias, levar a ter um brinquedo para levar as crianças no final de semana, no feriado, então para ter uma diversão para essas crianças. Então já demos início nessa obra, estamos a todo vapor. Calçamento também, a gente está terminando de finalizar os projetos, as medições, para calçar o morro do Pessegueiro ali, o morro ali do Paredes e lá nos Borges. Então já estamos também em fase terminando a medição para a gente começar a dar início às obras. Sabemos da dificuldade que o período chuvoso está trazendo para a gente. A gente tem que aguardar um pouco para dar início nessa obra, mas o mais rápido possível a gente estará dando início para poder dar mais conforto aos moradores da zona rural. A questão meu nobre colega falou dos matos. A gente coloca as pessoas para roçar, estamos roçando, mas infelizmente no período chuvoso, quando você termina lá em cima, aqui embaixo o mato já está bufando. Você faz aqui embaixo, lá em cima, sucessivamente o mato está crescendo demais, porque o período chuvoso a gente sabia que a gente ia enfrentar essa dificuldade devido a não poder passar o defensivo agrícola na cidade. Então a gente está tendo muita dificuldade para controlar nesse período chuvoso que vai estender aí até fevereiro, março. Mas eu acho que estamos trabalhando dentro da possibilidade, devagar, se Deus quiser, a gente vai estar limpando na onde que precisa limpar e tratando da melhor forma possível. Gostaria também de agradecer ao Dr. Manuel por ter vindo aqui na Câmara, atendido o pedido dos vereadores, para dar uma explicação sobre o Novembro Azul, que é muito importante para os moradores do nosso município. Agradeço, Dr. Manuel, por ter vindo. Como diz o Wilson falou, faço das palavras dele a minha também, do tratamento que o senhor dá à população de Inconfidentes, do respeito que o senhor tem tratado os pacientes, da sua conduta na frente ali do PSF. Agradeço imensamente em nome de toda a população. Nessa noite é só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Luiz Fernando Leite. Boa noite, presidente. Boa noite, demais companheiros. Boa noite, público presente. Queria também agradecer ao pessoal que organizou aquela bonita festa lá da entrega do cidadão honorário. Estava muito bonito. Agradecer a presença do Dr. Manuel aqui e, no mais, muito obrigado. Jodecir Facanali. Desejar uma boa noite a todos e um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Celso Pereira da Silva. Senhora presidente, colegas vereadores, demais presentes, doutor Manuel, seja bem-vindo a esta casa, estará sempre de portas abertas ao senhor. Obrigado aí por ter aceito o convite e estar aqui presente com nós. Bom, começando aqui, convidando a todos para a festa lá da Boa Vista dos Góis, né, da Nossa Senhora das Graças, que será na semana que vem, 25, 26 e 27, né? Aproveitando também falar com o Vanderlei, não sei se o Glauber falou com ele, a respeito da rede ou uma tela para colocar na lateral, né, do campo, devido ao torneio que vai ter no domingo, por causa das bolas que vai entrar no barracão, né? Ele falou que ia conversar com o senhor. Porque terá torneio lá no sábado e no domingo. Também fazer uma indicação aqui verbal ao setor de obra, uns bueiros entupidos, né? Lá no Toninho, indo para o Toninho Bendito Corismar, tem um. Está fazendo bastante de estrago lá, choveu, está fazendo buraco grande dentro da estrada. A respeito da rodoviária, Wilson, o pessoal está certo, né, de colocar o carro lá dentro. É uma coisa que é do povo, véio. Já que ninguém não libera, eles vão usar mesmo. Está aberto, tá mais que eles. Se é deles, se é nosso, tem que usar, né? Então, apesar que não vai conseguir entrar lá dentro porque está trancado, né? Mas como garagem, qualquer um pode entrar lá e usar, e até no sentido, quem é que vai proibir? Né? Mas esperamos que resolva isso daí logo também. No mais, hoje é só isso também. Muito obrigado, boa noite a todos. Benoni Teixeira. Boa noite, Confidentes FM. Aos colegas de vereança, excelentíssima senhora presidente aí que ouviu o meu convite, o convite dos colegas vereadores, a pedido nosso, um convite aí para o senhor doutor Manuel, para ele dar uma explicação aí sobre a prevenção do câncer de próstata, prevenção da próstata. Então, eu até sou suspeito de falar do doutor Manuel, que é um colega da gente que está há muitos anos junto com a gente aí, né, doutor? Sei do trabalho seu, chegou cansado aqui, mas ouviu o pedido da gente, está aí para dar explicação para a população de Confidentes. Sabemos, como passo das palavras do colega Ailson, sobre a importância que o senhor tem sido aí no nosso dia a dia da saúde, um excelentíssimo médico. É isso. Então, só posso falar coisas boas do doutor Manuel. O senhor está aí para dar uma explicação para nós. E vamos falar agora sobre o título cidadão honorário. Senhora presidente, a senhora está de parabéns, senhora, a equipe toda, os funcionários da Câmara, pelo trabalho bonito que foi feito, foi realizado, de bom gosto. Parabéns. E vou voltar a falar agora sobre o trabalho que vem realizado aí na zona rural. Muitas vezes, as pessoas olham para o vereador e até comentam muito, o vereador vai lá na Câmara, fala uma asneira dele ali, e quer só saber de receber o dinheirinho dele e ir embora. Não é por aí, não. Domingo passado, eu tive, a pedido do secretário do chefe de gabinete, José Ricardo, de poste em poste, de luminária em luminária que estava queimada, marcando com um X e tomando as devidas providências. Até antes de ontem, Vanderlei, o caminhão da Luiz Forte teve em Confidentes, acompanhei todo o trabalho deles, fomos até tarde, até à noite, e conseguimos aí um trabalho bonito, dando resultado no trabalho da iluminação pública de Confidentes.
Outra coisa, hoje eu tive uma reclamação até sobre o celular da Boaventura. Está muito ruim o problema da torre de celular. Conversei com o colega do José Ricardo e ele me disse para mim que já está tomando providência, né, Vanderlei? Acabou de levar. Então, esse é o trabalho do vereador, que as pessoas não conhecem, não sabem o tanto que o vereador luta, o tanto que o vereador trabalha. Muitas vezes até acaba sendo criticado. Voltando ao assunto da rodoviária, Wilson, eu também, como vereador dessa cidade de Inconfidente, tenho recebido muita reclamação sobre a rodoviária. Eu já falei uma vez, eu não gosto de repetir muito, não. Mas vou voltar a repetir. Sei que a prefeita esteve em Belo Horizonte, como o Vanderlei acabou de me dizer aqui na Câmara. É difícil o trabalho, uma luta do dia a dia, está tomando providência. Mas, gente, se não pode abrir como rodoviária, abre como ponto de ônibus. É melhor. Eu tenho meu carrinho, tenho certeza que todos os vereadores têm seus carrinhos aí, a prefeita tem, mas aquele coitado que fica ali na chuva, fica sofrendo ali, é difícil. Eu sei que a senhora também está tomando providência, prefeito. Eu não estou falando mal aqui, não. Estou falando realidade, a cobrança que a gente toma dia a dia. Nós somos muito cobrados. Eu tenho certeza que a senhora vai tomar essa providência. Se não puder abrir como rodoviária, ponto de ônibus, está de bom tamanho, não pode entrar lá dentro do ônibus, para lá fora. Mas vamos tentar resolver o problema da população, gente. É só isso. Outra coisa aqui, Vanderlei, sei que o João Borges, João Duguinho, está ouvindo, ele disse que não perde uma reunião da Câmara, até a gente agradece muito, é sinal que a gente está sendo bem visto, bem-vindo pela população de Inconfidente. Sei que aqui a Câmara é uma Câmara, eu já fui vereador na passada, mas eu tenho certeza, e vou falar aqui com o maior orgulho, esta Câmara trabalha, gente. A outra, não estou falando que a outra não trabalha, não, pelo contrário. Mas essa Câmara está preocupada com o trabalho aqui em Inconfidente, preocupado com o município, com o povo. Pode ter certeza que é uma equipe que trabalha junto, até fazemos aí indicação juntos, pode ter certeza, o Ito acabou de fazer uma indicação, pondo o nome de todos os vereadores, é assim que nós trabalhamos, bem-estar do município. Então, o senhor João Duguinho, como o senhor disse, que houve todas as reuniões da Câmara. Eu já conversei com o Vanderlei, assim que puder, senhor João Borges, eu tenho certeza que o Vanderlei, sei que a demanda do município é grande, está no casquelamento de caminho, está cuidando de muita coisa, tem um parquinho, tem agora o enfeite de Natal, mas eu sei que a primeira oportunidade, o senhor Vanderlei, que é o meu colega que está aqui, ele vai atender o pedido de vocês. Pode ter certeza, não é, Vanderlei? Eu tenho certeza disso. E, por hora, senhora presidente, é só. Fica aqui minhas palavras. Muito obrigado. Ailton do Couto. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meus caros colegas. Boa noite, doutor Manuel. Boa noite para vocês aí também que estão aqui assistindo. Hoje eu tenho fazer só uma reclamaçãozinha, porque eu mandei um ofício para a prefeita da reforma da igrejinha lá do cemitério. Até hoje eu não tive resposta. Aí veio o finados, o povo tudo falando que lá deveria dar uma arrumadinha lá, Simone, porque aquilo lá tá feio. Aquele negócio de queimar vela lá, Senhor amado, só Deus. Mas a minha palavra fica hoje por aqui. Uma ótima semana a todos e uma semana abençoada. Bem, boa noite mais uma vez a todos o público presente, aos ouvintes, pessoal. Bem, eu iniciei minha fala falando, até concordando com os demais vereadores referente à rodoviária. Eu acho que está na hora mesmo de nós colocarmos ela para funcionar. A Rosângela já está em Belo Horizonte, está vindo, trazendo aí, acredito nós, uma boa notícia para que entre em funcionamento, que os nossos moradores não precisam mais ficar embaixo de chuva, sol, e sendo que tem um ponto de rodoviário que possa ser usado pela população, independentemente se vai liberar ou não. Acho que está na hora de ser tomada aí uma decisão, uma atitude, para que seja liberado para o usufruto da população.
Sobre a minha indicação feita hoje, foi uma reivindicação dos moradores do bairro do Cambuí sobre a construção, tá, de uma academia ao ar livre, ali, ou na praça da igreja, ou ali no postinho, né, naquele posto de atendimento médico. Tá? Então, peço com carinho que o Executivo reveja a minha indicação, minha solicitação, que é uma solicitação dos moradores do bairro do Cambuí. Agradeço também ao Executivo e ao setor de obras sobre a construção do quebra-mola ali no portal. Viu, Vanderlei? Muito obrigada por atender minha indicação, que ali os carros estavam transitando com alta velocidade, ali tem crianças que moram naquela rodovia. Então, alguns pais fizeram essa indicação para mim, até para o vereador Benoni, alguns outros vereadores aqui já fizeram essa indicação, então foi construído o quebra-mola lá. Isso é muito bom, né? Reduz o risco de acidentes, ainda mais envolvendo crianças, né? Bem, falarmos do Dr. Emanuel. Muito obrigada, Dr. Emanuel, por receber o nosso convite, por vir à nossa casa, vim esclarecer algumas dúvidas à nossa população masculina, né, de Inconfidentes. E nós sabemos, nós que somos da saúde, que essa classe são a classe mais difícil de buscar atendimento médico em cuidados, né, em cuidados de rotina. Só buscam quando a bomba estoura, né, doutor? Quando realmente o cinto aperta, o sapato aperta. Quando realmente está com dor, não aguenta mais, aí procura um médico. E muitas vezes pode ser tarde demais. E hoje eu agradeço muito a sua presença na nossa casa, trazendo aí o seu conhecimento referente, né, ao câncer de próstata, que é um mês que nós comemoramos aqui em novembro. Nós comemoramos o mês de Novembro Azul. Parabenizo também o trabalho que o senhor vem desenvolvendo no nosso município, que o senhor já pode se considerar um cidadão de Inconfidentes, né? Faz um brilhante trabalho, um acolhimento para a nossa população de Inconfidentes. Porque a imagem, né, clínica, a imagem do profissional médico, perante a visão da população, da sociedade, nós somos, né, vocês são considerados assim uns anjos, que vêm para ajudar, para acolher e solucionar os problemas clínicos de saúde dos nossos pacientes. Isso é muito importante, o acolhimento, né? Pensar sempre no paciente como ser humano. E o senhor vem fazendo esse trabalho, que a população muitas vezes nos procura para nos cobrar, né? Que o papel do vereador não é atuar, não é nem executar. Nosso trabalho é fiscalizar, fazer indicações para que seja realizado tais, né, processos para que o nosso município seja beneficiado. Mas a população também vem elogiar muito o trabalho que o senhor vem fazendo aí para nós Inconfidentes. Parabéns pelo trabalho, pela seriedade que o senhor tem em executar a sua profissão, que é uma profissão muito importante, que é ser um médico. Então, libero a palavra para o senhor, ao uso da tribuna, para que o senhor possa fazer uso. Bom, boa noite a todos. Eu fico lisonjeado pelo convite, né? Já estou aqui em Inconfidentes quase 5 anos trabalhando e eu faço apenas a minha obrigação como médico, que é atender e acolher bem a todos. Acredito que não agrado 100%, que a gente não agrada 100%, mas eu faço o melhor de mim para que tudo que eu consiga atingir a pessoa, para promover nele ou nela uma boa assistência à saúde. Talvez teria que desligar a luz aqui da frente para aparecer, porque é importante a imagem para a gente poder conhecer um pouquinho o nosso corpo. O que é importante para nós? Entender que saúde não é só o contrário de doença. Nós precisamos ter saúde, mas nós também precisamos trabalhar para que essa saúde exista. Como foi falado, não adianta eu procurar o serviço de saúde só quando eu estou doente. E um grande problema que nós temos com a população masculina é esse. A população masculina procura o serviço, claro que tem exceções, quando está doente. E se está doente, já não é mais cuidar da saúde, né? É tratar a doença. E o Novembro Azul vem falar para a gente sobre a saúde do homem.
mais especificamente sobre a saúde da próstata. A próstata é uma glândula que só o homem tem. A mulher não tem próstata, né? Só o homem tem próstata, e a próstata tem um papel importante na saúde masculina. Não só na saúde sexual, mas também na saúde completa, porque se ela adoece, ela vai adoecer o corpo físico e o corpo também psicológico. E a grande doença que tem na próstata é o câncer. Nós todos tememos o câncer. Então pode passar para a minha tela, pode passar. Essa tela aqui, né, eu vou tentar resumir por causa da quantidade de tempo, fala para a gente que o homem morre mais rápido do que a mulher, porque ele cuida menos da saúde. Então ele tem uma expectativa de vida menor. Então nós podemos entender que a expectativa de vida da população masculina gira em torno de 70 anos, enquanto a saúde feminina hoje está em 76 a 78 anos. Ou seja, a mulher vive mais porque tem uma qualidade de vida melhor. Mais vida devido à qualidade de vida. Pode passar para a próxima. Então nós podemos ver que a cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Que é o risco durante o trajeto do carro, é o risco dos vícios, é o risco das doenças sexuais, é o risco da falta de qualidade de vida e de saúde. Então vai morrer mais homem e vai morrer menos mulher. Porque nós, homens, temos pouco cuidado com a nossa saúde. Nós valorizamos, depois que o homem adoece, ele cuida muito melhor do que a mulher. Ele entra em pânico. O homem entra em pânico quando ele adoece. Porque ele pensa logo que vai morrer. A relação que o homem tem com a doença é a morte. E a mulher ela já pensa diferente, porque a mulher é cuidadosa. Então ela sabe que ela pode ser curada. Já o homem ele tem uma visão diferente. É um medo, um pavor, que é o que a gente vê todos os dias. Essas são as principais doenças que afetam o homem. O câncer de pele está lá em primeiro lugar. Próstata, testículo, pulmão, hepáticas e cardiovasculares. Nós chamamos atenção a essas duas, a próstata e o testículo. Um grande problema do homem é que o homem não conhece o seu corpo. Ele não se toca, ele não se conhece. Então, quando ele percebe, algo já está muito errado. Já está uma coisa muito grotesca, uma coisa assim, muito chamativa. Aí ele fala, opa, peraí, está diferente. É verdade? Então, na hora que ele vai buscar, já está na doença. Próximo. Aqui nós temos 2 linhas onde mostra morte de mulheres e morte de homens com a mesma idade. Olha como o homem morre muito mais. Ele tem menos qualidade de vida. Próximo. Como eu falei, a expectativa de vida gira em torno de 70, 71 anos para homem, e a mulher está lá, quase chegando nos 80 anos. Por quê? Porque ela cuida. A grande palavra que fala da saúde é o cuidado. Quando nós cuidamos, nós temos uma qualidade de vida melhor. E o que é cuidar da saúde? É alimentar bem, é realizar prática de atividade física, é diminuir os riscos, que são os vícios que nós temos, é fazer com que o nosso tempo esteja a nosso favor e não trabalhar de uma forma que nós vamos adoecer. Porque depois que adoecemos, o trabalho se vai, a qualidade de vida se vai e a doença fica em nós. E com isso nós perdemos a expectativa de vida. E vamos morrendo antes do que a mulher. E aqui um quadro só para abordar e fazer uma indagação. Quantos de nós que estamos aqui, ou que estão nos vendo, ou nos ouvindo, está com o seu quadro vacinal em dia? Até mesmo essa doença que nos assustou tanto e continua nos assustando, porque ela não foi embora, ela está no nosso meio, que é a Covid. Quantos de nós que estamos aqui estamos com a vacina em dia da Covid? Nós lutamos contra a qualidade de vida. Nós corremos da forma com que Deus, através da ciência, nos mostra o caminho. E aí, às vezes, a gente não vai por esse caminho. E sem falar as outras vacinas, que são vacinas corriqueiras, que a gente
deveria tomar, porque nós só estamos vivos porque nós tomamos vacina quando somos crianças. Se as nossas mães e os nossos pais não tivessem nos levado a tomar vacinas, hoje nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos morrido de outras comorbidades, de outras doenças. Nós não estaríamos chegando à idade que estamos. Então, essas são as principais doenças, né? Tumor no testículo, o homem deve conhecer o seu testículo, tocar. Igual a mulher tem que conhecer a sua mama para identificar o câncer de mama, que também tem, o sexo masculino também tem câncer de mama. E pior, é uma doença mais voraz, mais agressiva e que mata muito rápido quando o câncer atinge o homem, na mama. Só que o homem não conhece o seu testículo, ele não se toca, ele não se conhece. E quando ele percebe, está um testículo muito grande, está um testículo dolorido, fala para a gente, doutor, está com um caroço, está duro, está incomodando, né? Quando vai caminhar, quando vai andar de bicicleta, a cavalo, durante a relação sexual, começa a ter dor, começa a ter incômodo. Aí vai procurar. Por quê? Porque começou a incomodar. Nós temos que conhecer. A hiperplasia prostática benigna, que muitos homens pensam que estão com câncer e que não é, né? A próstata, ela envelhece com o homem. Com o passar dos anos, ela vai envelhecendo. E um sinal de envelhecimento, ela fica edema, ela cresce, ela incha, né? E ela incomoda, porque vocês vão ver numa foto que eu vou mostrar aqui o local que a próstata fica. Ela fica próximo à bexiga, próximo ao reto, que é a porção final do intestino, e fica próximo à uretra, que é por onde sai a urina, é por onde sai o sêmen, e aí onde um homem percebe, epa, estou diferente, tem alguma coisa errada, porque vai urinar, a urina não está com aquela força, né? Durante a relação, vai ejacular, não tem aquela ejaculação conforme deveria ser, começa a sentir uma dor na região lombar, começa a ter uma alteração intestinal, e aí começam a acender aí as dúvidas. E quando então procura o médico, muitas das vezes está avançado a doença. Mas o homem, ao envelhecer, tem um crescimento da próstata. Precisa buscar o atendimento médico para não ter esse medo de achar que é um câncer e não é. Tomando a medicação, a próstata regride, diminui os sintomas urinários e tem uma qualidade boa de vida. A disfunção erétil, que é outra coisa que o homem arranca cabelos, né? Quando ele começa a ter a disfunção erétil, não atingir o seu, vamos dizer assim, satisfação sexual dele, aí ele começa a preocupar. Aí sim ele corre até o médico. Por quê? Porque ele começou a ter problemas nas relações sexuais. E isso estremece, isso prejudica o relacionamento, né? O homem acha que está incapaz, o homem acha que não está dando conta, então ele vai buscar por conta disso. E as doenças cardiovasculares provocadas pelo cigarro, pelo álcool e assim por diante. Então aqui nós temos um desenho do testículo, só para a gente identificar, né? Nós homens temos 2 testículos. E quando nós tocamos o testículo, se nós o conhecermos, como que a gente conhece? Só através do toque. Nós precisamos fazer o autoexame também. Precisa tocar o testículo e perceber se o testículo está muito grande, se está dolorido, se tem algum caroço diferente, tem que buscar ajuda. Porque é um câncer que atinge homens jovens, homens entre 20 e 45 anos, o índice de câncer de testículo é alto. Então o homem começa a ter sintomas. E quando ele começa a ter sintomas, ele precisa buscar ajuda. Pode passar, por favor? Então, quais são os sintomas do testículo? Lá naquela primeira imagem. Os nódulos. Toca e não sente dor. E quando a gente não sente dor, a gente não preocupa, né? O que tem um alarme é quando a gente tem dor. Então, como eu toquei o testículo, senti um caroço. Ah, mas não dói? Deve ser nada, não. E vai, então, esperando, esperando, esperando. Aí de um nódulo tem outro nódulo, tem outro nódulo, e então começa a incomodar. Um testículo mais duro do que o outro, tipo pedra. É uma dureza de tipo uma pedra mesmo. É uma coisa que está errada com o organismo masculino. Precisa procurar ajuda. Um testículo menor do que o outro.
e a dor testicular. Nós, homens, não devemos e não podemos sentir dor no testículo. O testículo não foi feito para sentir dor. E quando sentimos essa dor, precisamos buscar a ajuda médica. Só que precisa ter esse recurso de ir à consulta para que a gente possa fazer uma prevenção. Por exemplo, a cada 10 pacientes que eu atendo por dia, 7, 8 do sexo feminino, seja adulto ou criança, e 2, 3 do sexo masculino. E quando esse sexo masculino vai, é porque ele está com muito exacerbação dos seus sintomas. Próximo. Então, esse está ensinando a fazer o autoexame, né? Você coloca a mão na bolsa escrotal, identifica o testículo com a ponta dos dedos e sobre o testículo você passa os dedos para ver se não tem nenhuma deformação, nenhum carocinho, nenhuma ondulação diferente, se não tem dor. Se isso está normal, ok. Agora, se você começa a examinar o seu testículo, percebe que ele está inchado, você rola a mão sobre o testículo, está dolorido, você rola a mão sobre o testículo, você percebe que o outro está menor, você rola a mão sobre o testículo, está quente, isso é sinal de alerta, você precisa procurar o médico para ele poder te ajudar, através do exame físico, através dos exames de laboratórios, de imagem, para identificar ou não, descartar ou não uma patologia testicular, que pode ser o câncer ou não. Próximo. Próximo. Um outro probleminha que nós temos, nós homens, é a andropausa. Como a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. O homem também tem hormônio, que quando esse hormônio começa a faltar, ele tem problemas, e não só problemas sexuais. Ele tem problemas de função cardiovascular, ele tem problemas de alteração psicológicas, mentais, de irritação, de agressividade, de falta de concentração. A disfunção erétil começa a surgir e começa a prejudicar mais a vida sexual, seja do homem ou seja do casal. Então isso deve levar à atenção, deve levar à busca. Próximo. Então quais são os principais sintomas dessa andropausa, que seria na mulher a menopausa? A gente vê mais a mulher falar, né? Então, redução do apetite sexual, o homem tem menos interesse, né, a atração sexual, diminuição de peso, principalmente na barriga, aumento, depressão, perda de memória, irritabilidade, fadiga, ansiedade, insônia, dores, ondas de calor, e às vezes uma consulta, um exame laboratorial, um único remédio resolve o problema do homem, que ele estava achando que era o fim do mundo. Porque a maioria dos homens, quando afeta a função sexual, para eles o mundo está acabando. Para nós, né? Para nós o mundo está acabando. Então, tem recurso? Tem. Basta você se cuidar. Basta você ir buscar ajuda. Próximo. E aqui, então, nós chegamos na próstata, que é o nosso assunto hoje. Então, a próstata é uma glândula em forma de uma maçã. É mais ou menos o tamanho de uma maçã pequena, né, que cabe assim na sua mão, certo? Ela fica logo, como eu falei, ela fica logo abaixo da bexiga, ela fica próximo ao reto, que é o intestino, ela fica em contato com a uretra, que está saindo aqui, que vai pelo pênis, por onde vai sair a urina. Então, quando essa próstata está tendo algum problema, seja ela uma doença grave, que a gente chama de maligna, ou seja ela uma doença não tão grave, que a gente pode chamar de benigno, sintomas que não vai produzir especificamente a morte da pessoa, ela vai produzir irritação na bexiga, vai produzir irritação no intestino, e automaticamente aqui nós temos a região da coluna, né, sacral e lombar, onde um homem em doença avançada de câncer de próstata, ele vai sentir dores na coluna lombar, na coluna sacral, e vai ter irritação ao urinar, e vai ter irritação também durante o ato sexual, por onde também sai a ejaculação, o esperma, que é pela uretra. Então, esses são sinais que podem estar prejudicando o homem. Tá? Qual que é a função da próstata?
ela produz parte do sêmen. Ela produz um líquido que contém o espermatozoide. Ela é importante na reprodução e ela é importante na relação sexual, no desejo sexual, na função sexual masculina. Próximo. Então, uma foto mais aumentada para que nós possamos conhecer. Lá nós temos um desenho de uma próstata normal, um tamanho normal, bexiga, o reto, o pênis e o testículo, né? Aqui nós temos já uma próstata ligeiramente aumentada e aqui ela está extremamente aumentada. Então ela começa a incomodar essa região. E onde nós vamos perceber quais são os sinais clínicos que o homem vai chegar lá no consultório e vai falar: doutor, eu estou com isso, isso e isso. E aí então o médico vai já fazendo a sua avaliação e já vai formando ali a sua hipótese de diagnóstico, a sua análise e ver que caminho que ele vai traçar junto com aquele determinado paciente. Próximo. Então nós temos também um outro problema importante que tem na próstata, que não é câncer e que não é aumento da próstata, que é a hiperplasia. A próstata inflama e o homem vai sentir dor. E quando o homem sente dor, qual que é a primeira coisa que ele pensa? Que ele está com câncer. E pode ser que não seja. Pode ser a inflamação da próstata, principalmente um homem mais idoso. Ele pode ter essa inflamação de origens inflamatória, infecciosa, aguda e crônica, que fazendo o tratamento vai melhorar, vai tirar a irritação e as condições dessa próstata. Então aqui os principais sintomas dessa próstata inflamada. Pense você que está vendo, ouvindo, se já sentiu ou se está sentindo isso. Quando você vai urinar, você sente ardor ou dor durante o momento que você está urinando. Isso com um pouco de frequência. Então tem que acender um alerta. Dificuldade em urinar, que a gente chama de hesitação. Eu tento urinar, não consigo. Eu tento urinar, não consigo. O homem tem que fazer força para urinar. E quando o homem faz força para urinar, não é normal. Não é uma coisa normal. A urina tem que sair sem aquela força, Para iniciar um jato, a gente, quando está com vontade, os músculos começam a movimentar, libera o esfíncter, o sistema nervoso comanda e a urina sai normalmente. Agora, quando eu tenho uma dificuldade, tem alguma coisa de errada. Meu organismo tem que chamar a atenção. Sangue na urina. Não é normal ter sangue na urina. Não pode ter sangue na urina. Então, se você está tendo sangue na urina, tem que buscar ajuda. Seja no começo, quando vai urinar, seja no final. Hoje mesmo atendi um paciente com essa queixa. No final que ele está urinando, sai um pouco de sangue. Então, nós temos que investigar. Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma inflamação da próstata, pode ser outras coisas. Então, nós temos que iniciar uma investigação. Micção frequente e urgente, porque nós também temos um controle esfincteriano. Nós sabemos aonde nós podemos, por exemplo, urinar e não. Então, nós seguramos a nossa capacidade de urinar. Então, se isso eu não estou conseguindo comandar, e eu estou indo toda hora, aquela aflição tem que chamar a atenção. Vou no esvazio, parece que eu não fiz xixi, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma prostatite, pode ser um problema da próstata, pode ser. Então tem que ter esse cuidado. Noctúria, que levanta muitas vezes à noite para urinar. Não é normal a gente levantar à noite para urinar. Pode ser sintomas de doença, por exemplo, diabetes. Se eu estou levantando muito à noite para urinar, tenho que investigar se eu não tenho diabetes. Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma uretrite, que é uma inflamação, uma infecção da ureta, por onde sai a urina. Então tem várias coisas. Dor abdominal e íngua na virilha. Essas ínguas que nós temos, que é o sistema de defesa, sistema linfático, está nos alertando que existe algum problema. Então, atenção. Desconforto no pênis, no testículo e na zona do períneo. O que é a zona do períneo? É entre o escroto e o reto. Então, tem a bolsa escrotal e tem o ânus.
aquele pedaço que tem ali, que nós podemos chamar de períneo, tem desconforto. É como se fosse uma pressão, algo que esteja pressionando, algo que esteja apertando. Não é normal. É parecido com uma sensação, por exemplo, de quando você anda muito de bicicleta ou muito a cavalo e que tem muito impacto. Aquele momento pós a atividade é normal, porque você fez aquela atividade. Agora, se aquilo persiste, você não fez nada e tem essa dor, esse desconforto no períneo, ou dor no pênis, ou dor testicular, não é normal ter dor no órgão reprodutor. Não é normal a gente ter dor. Se tem dor, tem que chamar a atenção. E ejaculação precoce ou dolorosa. Né? Tem problemas relacionados a isso, por exemplo, ejaculação precoce, pode ser de fundo emocional, por exemplo. Você tratando a sua parte emocional, psicológica, já resolve o seu problema. Pode ser por conta de uma inflamação da próstata, pode ser por outros problemas. Tá? Próximo. A hiperplasia, como eu falei, é o aumento da próstata, né? Nós já conversamos. O homem envelhece, a próstata envelhece junto e ela cresce. Essa normal, essa crescida. Ela cresce, o que passa pertinho da próstata? A uretra. A uretra é por onde sai a urina. Então, um homem mais velho, principalmente, ele urina e a gente fala que molha o pé. Urina e molha a tampa do vaso. Né? Porque não tem aquela força do jato urinário. Porque quando nós homens urinamos, o xixi, a urina vai fazer um jato, vai fazer um movimento e cair no vaso sanitário. Agora, se eu estou urinando e está molhando meus pés, está caindo no chão, está tendo algum problema, tem que me chamar a atenção. Não é uma coisa normal. Né? Próximo. Pode passar, se nós já falamos. Então, câncer de próstata. Onde que nós podemos identificá-lo? Pode ser na periferia da glândula, do lado de fora. Pode ser dentro da glândula, e ela pode ter sinal ou ela não pode ter sinal. Esse é o grande problema. Não apresentar sintomas. Por isso a importância dos exames de rotina. Nós vamos falar dos 3 principais exames que a gente tem. E um só também não resolve. Não adianta, fui lá, fiz o PSA, não deu nada. PSA não quer dizer que se você tem ou não tenha doença. Eu tenho sintomas, fiz PSA, está normal. Não está normal. Você tem sintoma, tem alguma coisa de errado. Vamos passar para o segundo passo, terceiro passo, até a gente tirar as dúvidas. Então, aqui só para a gente ilustrar melhor, entenda mais sobre a doença. Principais sintomas do câncer de próstata. Presença de sangue na urina. O homem não pode ter sangue na urina. Não é normal. Pode ser sinal do câncer da próstata. Pode, porque também pode ser uma infecção urinária, pode ser também outra alteração. Até um trauma no ureter, até um trauma na uretra pode produzir. Cálculos renais, por exemplo, podem produzir sangue na urina. Tá? Dificuldade de urinar e iniciar o jato. Não podemos ter essa dificuldade. Com o envelhecimento, isso vai ficando mais fraco. Mas também tem que ter um envelhecimento junto. Às vezes é uma coisa muito rápida, muito abrupta, é sinal de doença. Tudo que é muito rápido, muito abrupto, pode ser sinal de doença. Tá? Depois, crescimento benigno da próstata, dor ou queimação na uretra. Essa queixa a gente ouve muito. O homem fala, quando ele chega no consultório, doutor, eu estou com queimação quando eu vou urinar. A urina sai rasgando. E é essa a sensação mesmo. Isso pode ser simplesmente uma alteração da urina, que ela está um pouco mais concentrada, o pH ali está muito ácido e arde e queima a uretra, ou então pode ser sinal de uma doença importante. Tá? Em estágio avançado, pode produzir dores na região lombar. A gente pensa que é problema de coluna, e de repente está com câncer de próstata. Então, tem que ter atenção nisso, tem que ter esse cuidado. Quais são os principais exames que o homem deve fazer para tentar prevenir essa doença? Porque existem estudos que falam que mesmo que os 3 exames não apresentem nada e o homem tenha algum sintoma, ele pode estar com câncer.
Quer dizer que os exames, eles não definem 100% que o paciente não vai ter a doença. Então, nós temos o toque retal, que o homem não aceita, a maioria não faz e não gosta, né? Tem aquele tabu mental da sexualidade masculina, que é uma bobeira, né? Precisa aprender a cuidar do seu corpo. Por quê? Por que faz o toque retal? Porque a próstata ela está muito próxima ao reto. Então, quando o médico toca o reto, ele encosta o dedo na próstata. E quando ele encosta o dedo na próstata, ele consegue perceber se a próstata está aumentada de tamanho, se ela está com uma consistência mais dura ou muito mole, gelatinosa, se tem algum carocinho, alguma irritação, alguma ondulação. E através, então, do toque retal, percebendo essas alterações, o médico vai passar para o passo seguinte. Só o toque retal, sem clínica, não tem como falar que é um câncer. Mas é o caminho, um caminho. O PSA, que é o antígeno prostático, né, que o homem faz, que é o que ele mais faz. Por que ele mais faz esse? Porque é o que menos compromete o homem. Vai lá, estica o braço, colhe uma amostra de sangue, pronto, acabou. Veio bonzinho, que beleza, não tem nada. Não tem alteração, tranquilo. Mas a gente não pode pensar assim. Se eu tenho sintomas, se eu faço o exame e ele vem normal, tem alguma coisa de errado. Aquele exame sozinho não conseguiu identificar. Precisa passar por outras avaliações. Tá? Então aqui o toque retal e o PSA. Né? O PSA é um valor de um antígeno. O antígeno é uma resposta de que algo está de errado. Dependendo do valor dele, se ele estiver muito alto, chama a atenção do médico para ele investigar de outras formas. E o exame não serve simplesmente para descartar a doença. A gente não pode pensar assim. Próximo. Quais são os fatores de risco para que você homem que está vendo, ouvindo, vocês que estão aqui, possa ter o câncer de próstata? Tem alguns fatores que ajudam. Primeiro deles, a idade. Quanto mais envelhecido o homem, mais o risco por causa do envelhecimento. Mas isso não significa que o homem jovem não possa ter. Pode. Por quê? Histórico familiar. Principalmente o histórico familiar de primeiro grau. O que é primeiro grau? Quem que é primeiro grau meu? Meu pai e meus irmãos. Se meu pai teve câncer de próstata, o meu irmão tem câncer de próstata, eu tenho 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então, se eu tenho câncer de próstata, se meu pai tem, eu tenho que ter mais cuidado com isso. Parentes de segundo grau. 2 parentes de primeiro grau, né? Por exemplo, meu pai tem câncer, meu irmão tem câncer de próstata. Então, eu tenho 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então, a minha investigação, o meu cuidado precisa ser 6 vezes maior. Então, primeiro, idade. Histórico familiar. Raça negra. A raça negra ela tem uma predisposição maior a ter o câncer de próstata. Isso por causa da constituição genética da raça negra. Então, um risco aumentado. Obesidade e hábitos alimentares. Eu me alimento mal, eu não faço prática de atividade física, eu uso o tabaco e eu uso o álcool. Então, o meu risco é aumentado. Então, são fatores de risco. Como que faz um diagnóstico? Como que o médico trabalha? Como que o médico pensa? Né? Ele vê a história clínica, ele vê o toque retal e ele vê o PSA. Na história clínica, o que ele pensa? Familiar, se algum parente de primeiro grau. Ele vê clínica do paciente, qual que é a queixa, né? Qual que, o motivo que levou o paciente a ir até o médico, a consulta médica. Ele faz o exame do toque retal para perceber a próstata, para tocar a próstata e perceber se ela está diferente, o tamanho, a forma, a consistência, se tem nódulo. E o antígeno para ajudar, para somar nesse diagnóstico. Agora, se eu estou só com PSA alterado, isso quer dizer que seja câncer de próstata? Não. Mas eu preciso investigar.
certo? Faço o toque retal, tem uma alteração, mas os outros não tem nada, significa que é câncer de próstata? 100% da chance, não. Mas precisa ser investigado. Eu não posso descartar a probabilidade. Tá bom? Próximo. Por que o exame de toque retal é importante? Olha o que esse dado científico fala. 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. É quando o médico faz o toque e encontra uma próstata totalmente alterada, aumentada de tamanho, inchada, dura ou muito mole, gelatinosa, com vários nódulos, com várias ondulações. O médico já tem ali quase que 100% de certeza, mas ele vai fazer outros recursos para não dar um diagnóstico errado, para não fazer um tratamento inadequado. Mas se o toque retal já vier alterado, já indica muita coisa para a clínica do paciente. Então é esse o exame do toque retal. Está vendo o dedo? Ele entra na porção inicial ali do intestino, no reto, e logo, logo ele toca a próstata. E ele sente como está o formato da próstata. Tá? Próximo. Tratamento. O tratamento ele é muito específico. Depende de cada paciente, depende da característica do tumor, depende da forma com que o paciente vai responder, o sistema imunológico, depende do tempo que descobriu a doença, se é inicial, se já é mediano, se já é mais tardio, depende da idade do paciente. Então é muito específico, né? É uma coisa assim que tem que ser de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, mas envolve esse cuidado. Localiza só na próstata, está ali específico dentro da próstata. Esse tumor já cresceu e já atingiu os órgãos vizinhos, intestino, bexiga, testículo, próprio pênis, já atingiu a coluna. Tem distância de metástase. O que é metástase? O tumor estava na próstata, produzindo câncer, e ele migrou para um outro órgão. Qual um outro órgão que o tumor de próstata gosta muito? Fígado. Outro que ele gosta muito? Cérebro. Então ele migra, ele faz metástase. Ele invade outros tecidos. Né? Próximo. E são os tratamentos específicos que, né, a gente não vai falar sobre isso, mas vigilância ativa para ter um tratamento bem feito. Às vezes precisa retirar a próstata, depois fazer reposição hormonal, porque vai fazer falta os hormônios. Radioterapia, um bloqueio androgênico, que é do próprio hormônio, que ajuda no crescimento do tumor. Uma quimioterapia e radiofármacos, que são tratamentos de todos os tipos de câncer, cada um tem o seu. Né? Ou vai tomar um comprimido, ou vai fazer radioquimioterapia, endovenosa, local, ou então vai fazer uma cirurgia. Depende de cada caso. Cada paciente é diferente. Para a gente estar encerrando, hábitos e fatores de risco que pode produzir o câncer de próstata e outras doenças no homem. Diabetes. Se o homem tem diabetes, qual que é o grande problema da diabetes? Diabetes produz uma inflamação em todo o corpo. A gente chama de inflamação sistêmica. Quando o diabetes é descontrolado, ele produz uma resposta inflamatória e isso prejudica a resposta de defesa. A própria doença vai produzir uma outra doença. Herança genética, como nós falamos. Se o meu pai teve câncer de próstata, se o meu irmão tem câncer de próstata ou teve, eu tenho 6 vezes mais chance de ter o câncer de próstata. Cigarro, tabaco. O tabaco não tem nada de bom. Por mais que ele engane o seu corpo, te dá uma satisfação, que você fique bem, ele só te prejudica. Ele te mata aos poucos. É igualzinho quando você está terminando o cigarro, ele está terminando com alguma defesa dentro do seu corpo. Né? Seja em qualquer parte que ele atinge. O tabaco não atinge só o pulmão. Ele atinge todos os órgãos. Tá? Idade acima dos 50 anos tem mais chance, mas isso não quer dizer que o menor também não tenha. Alimentação inadequada e sedentarismo. Quantos de nós aqui faz atividade física? A atividade física não é a atividade do trabalho. Eu trabalhei o dia inteiro na roça. Teu cérebro não entende que você está fazendo atividade física. Porque quando nós fazemos atividade física, por menor que seja,
o cérebro libera neurotransmissores, hormônios, que vai dar, por exemplo, uma satisfação de bem-estar, uma satisfação de prazer, uma satisfação de autodefesa, e isso vai aumentando o nosso sistema imunológico. Uma coisa que a gente ouve muito no consultório: ah, doutor, passa alguma coisa para aumentar o meu sistema imunológico. Não existe isso. O sistema imunológico é feito no dia a dia. A defesa do corpo é diária. É a alimentação, é a atividade física, é as vacinas. Hoje mesmo um rapazinho pediu para mim remédio para melhorar a imunidade dele. Eu perguntei: você tomou vacina do Covid? Tomou vacina da gripe? Não. E como que eu faço para ajudar? Não tem jeito. Eu brinco muito de falar: médico não faz milagre, faz tratamento. Remédio não faz milagre, faz tratamento. Se eu não tiver a minha parte, se eu não me alimentar bem, não dormir bem, não fazer atividade física, não cuidar do meu psicológico, remédio não vai fazer milagre, muito menos o médico. Coitado. Né? Próximo. Agora, para terminar, umas dúvidas que às vezes a gente tem. Vê se não é sua dúvida, você que está aí ouvindo. O câncer de próstata é uma doença de idoso? A gente pensa, muita gente pensa, mas está falando que não. Cerca de 40% dos casos de câncer são diagnosticados antes dos 50 anos. E muito homem jovem acha que não vai ter. Ter pai, irmão ou tio com risco de doença aumenta o risco? Aumenta. Nós falamos que pode aumentar até 6 vezes se o meu pai ou meu irmão tiver o câncer. O câncer de próstata sempre apresenta sintomas? Não. Esse é o problema. Pode ser uma doença silenciosa, que você vai perceber os sintomas só lá quando tiver com 90% já tomado. Então é uma coisa que a gente precisa tratar, cuidar do dia a dia. Pessoas de raça negra têm maior chance de desenvolver? Sim, os estudos falam que o risco é 60% maior por causa da alteração genética, da parte hereditária da pessoa de pele escura, do negro. Então isso favorece o desenvolvimento. O sedentarismo pode aumentar o risco do tumor? Pode. O sedentarismo, o que é o sedentarismo? É não ter nenhuma atividade física de jeito nenhum. Aumenta todas as doenças, todas. Hipertensão, diabetes, doença pulmonar, cardiovascular e assim por diante. Isso é a mesma coisa, pode mudar. Então, para terminar, eu quero que, de tudo que foi falado, a gente guarde essa tela. Se todos que estão aqui, que estão ouvindo, ou que vão ouvir e ver essa mensagem, guardar isso daqui, e quando sentir e perceber, procurar uma ajuda médica, vai estar se cuidando. Dificuldade para urinar. Eu tenho que urinar bem. Urinar é fisiológico, faz parte do meu corpo. Tenho que urinar todo dia. Né? Dependendo do volume de líquido, eu urino às vezes várias vezes por dia. Então tem que observar. Depois, aumento da frequência urinária. Uma coisa que seja fora do comum. Levanto à noite 5, 6 vezes para urinar. Não está certo. Não está certo. Pode ser que não seja um câncer de próstata. Você pode estar com um diabetes, por exemplo. Pode estar com um hormônio da tireoide alterado que produz, né, uma alteração de uma outra glândula que fica aqui embaixo, suprarrenal, e que faz acontecer isso. Tá? Diminuição do jato urinário. O homem chega lá para urinar e o jato não sai e cai no vaso. Começa a pingar de pouquinho em pouquinho, molha o sapato, molha o chão, e ainda a mulher ainda xinga que está fazendo xixi fora do vaso. Quer dizer, atenção para isso. Pode ser sinal de doença. Depois, sangue na urina. Não pode ter sangue na urina. Não pode. Isso é anormal. Sangue na urina é sinais de várias doenças. Sensação de queimação. Vou urinar e parece que está rasgando a uretra. Está queimando, está ardendo. Está errado. Não pode. Não pode acontecer isso com frequência. Às vezes uma vez ou outra até sim, mas uma coisa muito frequente não pode. Dores corporais e ósseas, principalmente na região da coluna lombar, da coluna sacral, né, aquela sensação de pressão, como se tivesse alguma coisa crescendo ali por dentro. Isso é sinal de alerta. Não quer dizer que seja câncer de próstata, pode ser outra doença. Pode inclusive ser outro tipo de câncer.
Mas então a gente tem que ter a atenção e o cuidado. Se guardarem isso daqui e quando sentirem, buscarem o cuidado e a atenção médica, vai conseguir recuperar o tempo, às vezes, perdido para evitar outros problemas. Bom, qual que é o alerta principal que eu trago para todo mundo? Para nós. Se nós quisermos ter uma qualidade de vida boa, nós precisamos de coisas simples, que nem precisa de dinheiro, né? Nem precisa de gastar recursos. É alimentar de verdade, com comida saudável. Não é eu comer um monte de coisa, sendo que eu não comi nada de qualidade. Às vezes eu encho de coisas, mas de qualidade eu não comi. O que é uma comida de qualidade? É legumes, verduras, o arroz, o feijão. Se tiver uma carne, come. Se não tiver, come um ovo. Mas tem que comer. Beber água. Tem que beber água, de acordo com o peso, mas mais ou menos aí de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Tem que dormir bem. A gente tem que dormir bem. Tem que ter o tempo para o sono. O corpo ele recupera o sistema de defesa durante o sono. Se nós não nos cuidarmos dessa forma, nós vamos perder a nossa saúde. E aí depois correr atrás da doença, infelizmente a gente não vai conseguir chegar e ter a qualidade que a gente precisa. Eu estou sempre lá no PSF, trabalho de segunda a sexta, estou à disposição de todo mundo para poder atender. Não tem só eu, tem outros colegas que trabalham, e nós estamos lá para o serviço, para o atendimento. Pode nos procurar, pode fazer o agendamento, e a gente faz ali um atendimento clínico, e se a gente vê que nós não conseguimos mais lidar ali naquela situação, a gente vai encaminhar para o especialista. Mas o básico do básico tem que ser ali, né? E é ali que a gente cuida da saúde. 80%, 90% da saúde é ali, né? Tem gente que pula e vai direto lá e perde o tempo. Então, cuide de você, alimente bem, durma bem, tenha práticas de atividade física e cuide também do seu espiritual. Tá bom? Eu agradeço a sua atenção, agradeço o convite de todos e estou sempre à disposição para quando precisarem de mim. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Se alguém tiver dúvida, pergunte, se eu souber responder, pode fazer. Bem, doutor Emanuel, riquíssima a sua palestra. Eu acho que trouxe muitas informações que os homens têm dúvida, estavam com dúvidas. Acredito eu que depois dessa palestra que o senhor deu para nós, para a nossa população, quem vai assistir, quem vai ouvir, provavelmente procurar a saúde. Que a saúde, a gente tem que preservá-la. Muito obrigada a sua vinda à nossa casa e fica aberta sempre para que o senhor venha aí esclarecer dúvidas, trazer o seu conhecimento aí para nós e para a nossa população. Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Depois vamos lá no consultório. As dúvidas, as portas fechadas. Doutor, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, né? Para ser bem sincero, foi uma das palestras mais bem detalhada e explicada que eu já assisti até agora. Eu só queria pedir para a população de Confidentes, né, que não deixe, né, de ouvir, de assistir inteira, né. Não, às vezes não fica pensando, não vou perder tempo com isso daí, porque às vezes você vai perder muito mais tempo, né, hospitalizado, né, do que talvez uma prevenção desse daí. Então vamos aí, a população de Confidentes, todas as pessoas que tiverem oportunidade, que assistam com carinho, né, porque às vezes vale muito mais a pena. Você vai ter muito mais tempo depois do que está perdendo. Obrigado aí. Alguém mais? Boa noite, doutor. Obrigado pela participação. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a indicação, a recomendação médica para prevenção. A partir de que idade, como que funcionam os diagnósticos, por exemplo.
A partir dos 40 anos, começa fazendo o PSA ou indo da clínica? Qual que é o roteiro? Bom, é assim. Depende dos fatores de risco. Por exemplo, se você tem na sua família seu pai com problema, seu irmão, você deve procurar mais temprano, né, antes do que você esperar ter a idade ou você esperar ter sintomas. Certo? É um ponto que a gente tem que pensar. Nós temos a Sociedade Brasileira de Urologia que recomenda a partir de 40 anos. Já o SUS, por exemplo, recomenda um pouco mais tarde, depois dos 50 anos, por exemplo. Então, muito depende da logística do sistema de saúde. O município está fazendo, por exemplo, coletas, fez há uns 10, 15 dias atrás, amanhã, inclusive, vai ter coletas de pacientes acima de 40 anos que quiseram fazer, que foram lá, que pediram, que tiveram esse interesse. E acredito que ainda vai ter mais uma outra oportunidade. Mas é muito relativo, né? Eu, homem, se eu estou percebendo um problema, durante o momento que eu estou urinando, ou durante a relação sexual, ou eu tenho algum índice na minha família genética, pai, irmãos, e eu quero fazer, eu posso procurar um médico e ele me orientar da melhor forma possível. Né? O que a gente não pode é ficar com dúvidas. Se eu tenho algum problema, mesmo eu, como você viu, abaixo dos 40 anos, 40% são identificados. Então, eu posso procurar. Se eu identifiquei alguma alteração, devo procurar e o médico vai me indicar qual a melhor proposta para mim. Se é um PSA, se é um ultrassom, se é um exame de toque ou se não precisa. Mas o SUS determina a partir desta idade e a Sociedade Brasileira de Urologia também determina uma outra idade. Mas é cada específico. O município está fazendo essas coletas, depois nós vamos avaliar esses exames e aqueles que tiverem alterados vamos chamar para consulta e, se necessário for, porque nem sempre é o câncer, nem sempre é indício, aí a gente vai estar encaminhando para o serviço de urologia que tem na região. Tá bom? Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor. E posso dizer que foi muito útil, muito construtivo. Isso não vai ficar só para os vereadores aqui, mas pela internet, pela difusora. Muitos homens vai ouvir amanhã essa reunião que foi muito construtiva, muito útil, principalmente para os homens. Conscientização do câncer de próstata. Isso é muito importante, doutor. Então, aqui vai ficar a população de Confidente, que seja essa reunião, não só aqui na Câmara, mas que o senhor faça essa palestra em muitos lugares, muitos do município, que conscientiza as pessoas, os homens, principalmente aqueles que têm medo, têm vergonha, têm receio. Então, é muito importante, de muita importância, o que o senhor está fazendo. Muito obrigado, senhor, e que Deus lhe abençoe muito. Amém. Uma outra coisa importante que eu queria falar agora para as mulheres, vocês, mulheres, são companheiras dos homens. Então, não deixe eles ficarem com problemas dentro de casa, reclamando que estão com isso, com aquilo outro, e não buscar o médico. Se esforce, vá junto com ele na consulta, participe, porque é importante, porque é seu companheiro que está com um problema. E na maioria das vezes ele refere à mulher, né? Ele fala para a mulher, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, está assim, estou sentindo essa dor, esse incômodo, e fica ali. E a mulher fala, mas não insiste. E quando se tratar de doença, de possível doença, insista, para que procure ajuda. Vá junto, participe da consulta. Isso mesmo. Tá bom? Eu estou sempre à disposição, que precisarem, viu? Nada mais havendo se tratar sobre a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos. Uma boa noite, um bom final de semana a todos. Obrigada.